Boa tarde. O tema da aula de hoje é propriedades térmicas de materiais. Nós teremos 2 vídeos para tratar de propriedades térmicas. Esse é o primeiro vídeo, ok? Quando a gente fala de propriedades térmicas, a gente está falando da maneira, da resposta que o material dá a uma variação de temperatura, ok? Essas propriedades são a expansão térmica, calor específico e capacidade calorífica, condutividade térmica e resistência ao choque térmico. Na aula de hoje, nós vamos tratar de expansão térmica, que tem a ver com a variação das dimensões do material quando submetido a uma variação de temperatura, e calor específico e capacidade calorífica, que estão relacionados com a capacidade do material absorver energia térmica quando é submetida a uma variação de temperatura. Ok. Então vamos fazer a primeira pergunta, né? O que acontece quando um material é aquecido? Ok, então vamos relembrar aqui essa curva poço de potencial que a gente viu lá no início do curso, ok? O que mostra essa curva poço de potencial? Essa curva é uma curva da força de ligação do material, de 2 átomos, na verdade, tá? Em função da distância interatômica, em função da distância entre esses 2 átomos, ok? À medida que eu vou aproximando os 2 átomos, eles vão interagindo entre si, né? Há uma força de atração, né? E ao mesmo tempo, a partir de uma determinada distância, começa a aparecer uma força de repulsão devido à proximidade das nuvens eletrônicas dos 2 átomos, ok? Então, tem 2 coisas que definem essa curva, né? Primeira é a profundidade aqui do poço e a segunda é a simetria dessa curva poço de potencial, ok? Com o aumento da temperatura, né, aumenta esse efeito da assimetria da curva, ok? O que significa isso? Que é uma variação na frequência e na amplitude das vibrações atômicas, ok? Quanto mais simétrica for essa curva, maior o ponto de fusão e menor a amplitude de vibração dos átomos em relação ao ponto de equilíbrio, ok? Então, nós podemos dizer que o coeficiente de dilatação térmica linear, que muda o quanto o material se deforma com o aumento da temperatura, ele é tanto maior quanto maior a temperatura, ok? Então, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, há uma relação direta entre o ponto de fusão do material. Quanto mais alto o ponto de fusão, mais simétrica é a curva e menor o coeficiente de dilatação térmica, menor a variação das dimensões do material para um aumento de temperatura, ok? Jóia. Então, aqui a gente pode ver que há uma relação entre o coeficiente de expansão térmica linear e o ponto de fusão de materiais metálicos, tá? Quanto maior o ponto de fusão, menor o coeficiente de dilatação térmica linear, ok? Mas o que é exatamente esse coeficiente de dilatação térmica linear? Como é que a gente define? Primeiro, vamos ver como é que a gente mede a variação das dimensões dos materiais para determinar o que é o coeficiente de dilatação térmica linear. Aqui a gente está vendo um dilatômetro, ok? Nós temos aqui um sensor de posição, temos um forninho, né, onde a temperatura do material desse forninho vai fornecer temperatura ao material
ele vai fornecer energia térmica para o material, né? E a amostra é colocada aqui dentro, né? Aqui, ela está fora aqui, a gente posiciona a amostra aqui, né? E ela entra dentro desse forninho. O material é submetido a uma variação de temperatura, né? E esse sensor vai medindo as dimensões do material à medida em que a temperatura é elevada, ok? A partir desse ensaio, a gente pode determinar a variação dimensional, né? ΔL, L instantâneo menos o L inicial dividido pelo L inicial. E a gente vai ter alguma coisa desse tipo, ΔL sobre L0 nesse eixo, e nesse eixo a gente tem a temperatura, ok? Então, a partir dessa curva, a gente pode determinar o que a gente chama de coeficiente de dilatação térmica linear, tá? Se o material for isotrópico, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear, tá? Então, vocês veem aqui que o ΔL sobre L0, ele é diretamente proporcional à temperatura final menos a temperatura inicial, ΔT, e a constante de proporcionalidade nada mais é do que o coeficiente de dilatação térmica linear, ok? Se a gente observa aqui nesse gráfico, o coeficiente de dilatação térmica linear nada mais é do que a tangente desse ângulo formado entre a reta aqui e o eixo das temperaturas, ok? Se a gente está usando uma variação volumétrica, eu posso definir um coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Ok. Então está aqui, certo? O coeficiente de expansão térmica linear nada mais é do que uma medida da variação relativa das dimensões do material frente a uma variação de temperatura, ok? Ela é uma propriedade intrínseca aí do material, ok? Joia! Então aqui a gente tem alguns valores tabelados, né? Temos uma tabelinha com valores do coeficiente de expansão térmica linear para vários materiais. Então a gente tem uma variação muito grande. Por exemplo, a sílica fundida apresenta um valor bastante baixo, né, de coeficiente de expansão térmica linear, 0,55. E por outro lado, a gente tem, por exemplo, o polietileno, ele tem um valor de dilatação térmica linear muito alto. Aqui vocês também podem observar que tanto para o nylon 66 como para o polietileno, quando eu acrescento, por exemplo, fibras de vidro, né, entre 30% e 1/3 do material, tem uma queda bastante acentuada no coeficiente de dilatação térmica linear, tá? Essa é uma das vantagens da gente utilizar compósitos, ok? Nesse caso aqui eu tenho esse compósito nylon 66 com 1/3 de fibra de vidro e aqui o polietileno com 30% de vidro. A presença dessa fase cerâmica, formando um compósito aqui com polímero, faz com que ocorra, né, uma redução bastante grande do coeficiente de expansão térmica linear. Ok, então vamos dar aí alguns exemplos de projeto, né, onde eu tenho que pensar muito bem no casamento entre os materiais aí, e mesmo no projeto, tá? Então a gente sabe que aqui tem o trilho do trem, né? Por atrito aqui, por fricção entre o trem e o trilho, né? Os trilhos sofrem uma dilatação térmica, ok? Então eu tenho que deixar um espaçamento entre os trilhos, tá? Colocando aí juntas de expansão, né? A gente também utiliza, por exemplo, uma junta de expansão, por exemplo, numa ponte, né, que sofre vibrações, então eu tenho que colocar uma junta aqui, vocês estão vendo, com alguns espaços vazios,
para que o material, quando ele sofre o aquecimento e ele sofre uma expansão, não haja fratura, aqui não ocorra empenamento dessas peças, assim como desses dos trilhos, ok? Joia. Um outro exemplo bastante interessante, né, é esse aqui do Concorde, certo? Quando a gente fabrica, né, uma coisa tão complexa, né, como um avião supersônico, né, uma peça, uma coisa bastante grande, em que eu tenho vários materiais em contato entre si, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado para selecionar os materiais que eu vou utilizar para fabricar as peças que compõem esse sistema tão complexo como um avião supersônico, certo? Então, inicialmente, se utilizava apenas alumínio, né? E o que acontecia? Ele era extremamente barulhento até 800 km por hora, porque as peças, não havia um encaixe perfeito entre as peças, né? Porém, essas peças, elas tinham que ser subdimensionadas, porque acima de 800 km por hora, essas peças se encaixavam com precisão, certo? E o avião funcionava muito bem. Ok. Para diminuir esse problema de barulho, dessas vibrações até 800 km por hora, tá? Adicionou-se fibra de carbono às ligas de alumínio e esse problema foi bastante minimizado, ok? O problema aí de barulho, ok? Joia. Vamos aqui para um outro exemplo, e aqui fica a pergunta, né? Como é que a gente abre um vidro de champignon aí com elegância, né? O vidro, eu tenho que ver aqui qual é o coeficiente de dilatação térmica do vidro, né? Vamos procurar aqui. O do vidro é por volta de 9 por graus Celsius, ok? E o que acontece? Quando eu aqueço esse conjunto do potezinho de vidro com a tampa, para que eu consiga abrir a tampa, né? Isso daqui, o vidro, né, tem que contrair menos do que a tampa, tá certo? Então, o que acontece? A tampa é feita aí de alumínio, né, de um material metálico, e todos eles aqui têm coeficiente de expansão térmica maior do que o vidro, ok? Então, se eu aquecer levemente esse conjunto aqui, a minha tampinha ela vai deformar mais, ela vai aumentar suas dimensões mais do que o do vidro. Eu vou conseguir abrir a tampa abrir a tampa do vidrinho aqui de champignon, ok? Joia. Um outro exemplo é esse dos fios de transmissão de energia, né, que vêm aí amparados, né, por essas torres de distribuição de energia, tá? Então, como vocês estão observando aqui, né, os fios aqui, eles são de cobre encapado, né, que tem um coeficiente de dilatação térmica 17, ok? E essas estruturas aqui, elas são feitas aí de um aço, ok? Então, se eu mantivesse esses fios bastante esticados, né, com variações da temperatura, eles poderiam ficar bastante tracionados, né? Eles iriam sofrer uma dilatação bastante grande e poderiam se romper. Por isso é que eles são colocados assim, dessa maneira, porque se eles esticarem um pouco, né, mesmo assim eles não vão ficar aí tracionados nem comprimidos,
certo? Então, a solução encontrada, nesse caso aqui, foi balancear o comprimento segundo a amplitude térmica, ou ΔT, certo? Joia. Então, gente, isso é bastante importante que para produtos bastante sofisticados, né, em que há vários materiais em contato entre si, eu tenho que sempre compatibilizar os valores de coeficiente de dilatação térmica, tá? Os valores de dilatação térmica dos diferentes materiais devem ser levados em consideração no projeto da peça, certo? Porque senão eu posso ter problemas graves, por exemplo, de engripamento, de vibrações, ruídos e também de desgaste acelerado em pontos específicos, né? Vocês imaginem que uma determinada região da peça vai sofrer um aumento nas suas dimensões, né? Então ela vai ficar em contato direto com uma outra peça de um outro material, que porventura, se for mais duro, ele vai causar um desgaste acelerado aí no ponto de contato entre esses diferentes materiais, ok? Joia. Aqui também eu coloquei, aqui está uma figurinha, né? Em que eu tenho um piso cerâmico, ok? E aqui são pedras, né? Colocadas em contato aí, formando um desenho, né? Específico, tá? Com esse desenho aqui, na verdade, é o desenho da calçada próximo à Catedral de Brasília, né? Então, nesses casos, os materiais cerâmicos aí, esse material natural aqui, a pedra, né? Eles vão dilatar e contrair, né, segundo variações positivas e negativas de temperatura, tá? Como os materiais cerâmicos são frágeis, eu tenho que colocar juntas de expansão, né, compostas por materiais bastante flexíveis, que sejam capazes de acomodar essas variações dimensionais, tá? Aí dos materiais cerâmicos. Caso contrário, começa a haver uma expansão, né? Por exemplo, nesse caso aqui, há uma expansão, por exemplo, desses dois pisos cerâmicos, né? Eles vão tracionar, vão sofrer tensões de tração, né? E como eles são frágeis, eles vão fraturar, ok? Daí a importância de se colocar juntas de expansão. Joia. Aqui só queria chamar a atenção para o uso de fibras, né, que são utilizadas como isolantes, né, isolantes térmicos, tá? Então, nesse caso, como a alumina, por exemplo, fibras de alumina têm aí um valor razoável de coeficiente de expansão térmica linear, mesma coisa da magnésia, do espinério, etc., elas têm que ser adicionadas aleatoriamente em direções diversas, certo? Caso contrário, eu vou ter problemas de expansão e de fratura dessas fibras se a minha peça, né, se o meu isolante térmico for submetido a grandes variações de temperatura, ok? Quando você dispersa as fibras em várias direções, na média você vai ter um coeficiente de expansão térmico praticamente nulo, ok? Joia. Tá. Então, expansão térmica é basicamente isso, ok? Agora, tem uma outra propriedade que está relacionada à capacidade do material absorver energia térmica, absorver calor, graças a variações da temperatura, certo? Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura do material, vai ocorrendo o fenômeno de absorção de energia térmica. Porém, cada material tem uma taxa de absorção de energia térmica específica, certo? Ok. Então, o que é a capacidade calorífica? Como é que a gente define a capacidade calorífica? É a capacidade do material, é a quantidade de calor que o material absorve
para uma determinada variação de temperatura. Ok? Então, a unidade é Joule por Kelvin, ok? Por quilo por Kelvin, ok. Mas como que os materiais absorvem calor? Os materiais absorvem calor através de fônons, que nada mais é do que um pacote de ondas elásticas, ok? Esses pacotes, essas ondas, têm associado a elas um comprimento de onda e uma frequência, certo? Então, a medida da capacidade calorífica nada mais é do que uma medida do quanto de energia o material absorve, tá? Durante a movimentação desses fônons, ok? Ok. Então, o fônon nada mais é do que um pacote de ondas elásticas, certo? E a gente pode definir também o calor específico, que é a quantidade de energia necessária para o material para elevar a temperatura de 1 mol de material de 1 Kelvin, né? Ou 1 grau Celsius. Ok. Então, aqui, o que seria... o que está mostrando isso daqui, né? Que a capacidade calorífica do material, né, e também o calor específico, ele varia com a temperatura, tá? Então existe uma relação entre o calor específico e a temperatura elevada ao cubo, tá? Como a gente pode ver aqui nessa figura, mas como vocês estão vendo aqui nessa figura, à medida em que eu vou aumentando a temperatura do material, né, vai havendo um aumento da capacidade calorífica e numa determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de Debye, a variação cessa, certo? E o calor específico se torna constante com o aumento da temperatura. A gente vê essa curva aqui para metais e essa outra curva para cerâmica. Essa temperatura onde o calor específico se estabiliza e se iguala a 3 vezes R, né, é o que a gente chama de temperatura de Debye. Então, vocês estão vendo que, de uma maneira geral, a temperatura de Debye dos metais é inferior à temperatura de Debye das cerâmicas, ok? Joia. Então, aqui nós temos alguns valores do calor específico para diversos materiais, né? De uma maneira geral, os materiais poliméricos são os que têm os maiores valores de calor específico, embora isso não seja uma regra, tá? Vocês veem que aqui está em caloria por grama por Kelvin, tá? Existe uma relação entre caloria por grama por Kelvin e joule por quilo por Kelvin. Uma caloria por grama por Kelvin é igual a 4.184 joules por quilo por Kelvin, ok? Vocês podem trabalhar com qualquer uma dessas unidades. Joia. Aqui eu coloquei essa figura mostrando a variação, né, do calor específico em função da temperatura para o ferro. Mostrando, aqui a gente pode observar duas coisas, né? Que até uma determinada temperatura, né, nós temos o ferro, uma estrutura cristalina, certo? Então, essa é a variação do calor específico, né, para o ferro alfa, que é o ferro cuja estrutura cristalina é a cúbica de corpo centrado, e numa determinada temperatura, esse valor sofre uma descontinuidade, né? Sendo que essa temperatura é a temperatura de transformação de fases do ferro, né? Então, aqui próximo a 800, ele sofre uma variação, uma transformação de fase, e o valor do coeficiente de expansão térmica cai, depois sobe lentamente para essa fase gama aqui do ferro,
que é cúbica de face centrada, e depois sofre uma descontinuidade, uma subida abrupta aqui, quando aqui, próximo a 1400, há uma transformação do ferro, que aqui era cúbico de corpo centrado, e transforma em cúbico de face centrado de novo. Então, quando a gente está trabalhando com ferro, nós temos que ter cuidado aqui nessas temperaturas de transformação de fase, certo? Porque a maneira como ele vai aumentar o seu calor específico e também o coeficiente de dilatação térmica linear podem causar problemas na peça, ok? Joia. Vou dar 2 exemplos aqui da importância da capacidade calorífica ou do calor específico, tá? Então, aqui nós temos um incêndio, vamos imaginar que está havendo um incêndio. Eu pergunto para vocês, qual o material que a gente deveria utilizar para apagar um incêndio? Do que depende aí apagar um incêndio, né? Do que a gente precisa fazer para apagar um incêndio? Ou nós temos que retirar o O2, que é o comburente, ou tirar o combustível, ou alternativamente tirar calor do sistema, certo? Então, se eu quero tirar calor do sistema, o que eu devo fazer? Usar a água, né, que tem um alto valor de CP, ou utilizar o cobre, que tem um baixo valor de CP? Na verdade, eu tenho que utilizar um valor alto, né, de CP. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou consumir bastante energia, né, para baixar a temperatura da água. Então, eu vou estar retirando o calor do sistema, certo? Se eu utilizo um material que tem um baixo valor de capacidade calorífica, ele vai precisar pouca energia para variar a sua temperatura. Então, ele não vai adiantar o cobre, ok? Joia. Um outro exemplo bastante interessante é esse fenômeno que acontece aqui quando a gente está na praia, né? Acho que todo mundo que já foi para a praia já observou isso. Que de dia o vento sopra da terra para o mar, né? E à noite o vento ele caminha do sentido do mar para a terra. Então, basicamente, quando a gente tem na terra, aqui na praia, né? Ele é sílica, né? Areia, certo? A areia da praia é composta basicamente de sílica, que tem uma capacidade calorífica de 740 joules por quilo por Kelvin, certo? E a água, 4.000 joules por quilo por Kelvin, ok? Joia. Então, o que acontece? De dia, o Sol fornece energia tanto para a Terra como para o mar. Como a Terra tem uma capacidade calorífica inferior, ela vai se aquecer mais rapidamente, certo? A água, por sua vez, tem uma capacidade calorífica menor e ela demora, a taxa de aquecimento é muito menor, ela vai demorar muito mais para aquecer, certo? Então, a Terra, o que acontece? Ela aquece mais rapidamente, aqui o ar aquece aqui bem na superfície da Terra, esse ar quente sobe, certo? Vem o ar frio aqui do mar e a circulação do vento se dá no sentido horário, né? O ar quente sobe, vem para cá, aqui vai o ar frio, vem para cá e assim sucessivamente, tá? Agora, o que acontece à noite? À noite, tanto a terra como a água do mar, eles vão dissipar calor para o ar. Só que nesse caso, como a terra tem um coeficiente, uma capacidade calorífica menor, ele vai demorar menos, né, para sofrer esse processo. Ou seja, a terra ela vai resfriar
mais rapidamente. Por outro lado, a água tem um CP maior, né, uma capacidade calorífica maior, e vai demorar mais para se resfriar. A taxa de resfriamento vai ser menor. Então, nesse caso, o mar mantém o ar aquecido e o vento, ele é gerado, ele vai caminhar no sentido contrário, né? O vento vai se formar no sentido da terra para o mar, ok? Nesse caso, a circulação do ar vai se dar no sentido anti-horário, certo? Então, isso explica aí essa mudança de sentido do vento na praia, né? Durante o dia e durante o sol, ok? Joia. Então, basicamente, dessas duas propriedades térmicas, era isso que eu tinha para falar. Nós já temos uma lista lá e ela deve ser feita, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar das outras propriedades mecânicas, que são condutividade térmica e resistência ao choque térmico, que nada mais é do que uma propriedade termomecânica.